porque fica registrado. Gente, então nós vamos fazer aula de vitamina D. Vocês autorizam a gravação disso online? Até para a Sim, gente falar para os aprovamos. demais? Ok, obrigado. Então vou compartilhar a tela. Ok, estão vendo aí? Vitamina D, evolução. Sim. Ok. Eu vou minimizar minha telinha aqui de visualização de vocês. Então, se alguém quiser fazer uma pergunta, fique à vontade para me interromper com áudio, tá? Que eu paro na hora e a gente discute um pouco melhor o assunto. Mas vamos lá. Então, como eu disse, isso aqui foi uma apresentação realizada no Congresso Brasileiro de Fisiatria, também chamado de Medicina Física e Reabilitação, em 2022, lá em São Paulo. Então, gente, para começar, onde que nós estamos atualmente na compreensão sobre vitamina D e como que nós chegamos até aqui, o que ajuda a explicar quais as dúvidas que nós temos hoje em dia. Então, a gente tem duas histórias da vitamina D. Primeiro, eu vou contar a história da descoberta da vitamina D para vocês, tá? Então, nos séculos 18 e 19, ocorre a Revolução Industrial, ela entra a Europa dentro, a América e se espalha pelo mundo, em que há uma grande transição das pessoas dos campos para as cidades. E começa a aparecer muita criança com raquitismo, tá? Então, isso é provável que elas, então, estivessem trabalhando nas fábricas, ou estivessem dentro de casa o tempo todo, ou em cidades muito poluídas, restringindo a exposição ao sol. Então, a gente já tem registros, por exemplo, na Polônia, em 1822, que descobriram que podia botar as crianças no sol que elas melhoravam. Ou na França, logo depois, podia dar óleo de fígado de bacalhau que as crianças também melhoravam. E era na época em que a bioquímica estava surgindo, começando a dar os seus primeiros passos com a química, né? Descobrindo os micronutrientes e as vitaminas, que eram chamadas de receber esse nome por serem aminas vitais, né? São substâncias que a gente não produz no nosso corpo e que a gente precisa em pequena quantidade para exercer certas funções. É, Mais para frente, um pouquinho, em 1919, tivemos grandes pesquisadores nessa área, mas eu destaquei dois aqui. Em 19, esse senhor aqui começou a dar uma substância para os cachorros. Ele, engraçado, né? Fez raquitismo em cachorro e conseguiu melhorá-los. E o seu outro é outro famoso no campo da vitamina D, que ele começou a irradiar com ultravioleta leveduras e dava as leveduras para os animais e para as crianças, vendo ela melhorar do raquitismo. Então, não necessariamente você precisava pegar sol e não necessariamente precisava comer bacalhau ou fígado de bacalhau. Você podia irradiar a sua comida e comer essa comida, o que é muito interessante. Para quem se interessar por isso, esse artigo aqui é interessantíssimo, tá? De De Luca, evolução da nossa compreensão da vitamina D. E aí a gente começa a ter, então, estudos multicêntricos, o mundo se interessa por isso, né? E aí, em 1931, esse pesquisador, Askill, ele conseguiu descobrir qual que era a fórmula do ergocalciferol, que é a vitamina D2, aquela derivada de vegetais. E o Windows, em 36, com a síntese do colecalciferol, que é D3, que é a nossa mais disponível e é a que a gente produz no nosso corpo. Inclusive, isso rendeu para ele o prêmio Nobel. O próprio De Luca, em 68, ele relatou que essa vitamina D produzida na pele ou consumida, né, com os alimentos, ela precisa ser transformada ou hidroxilada em 25 hidroxivitamina D no fígado, que é a forma que a gente detecta nos exames laboratoriais, principalmente, né, e que é a forma mais presente, a forma mais circulante no sangue e aquela que é utilizada para estocagem por nós. E Norman e Kodicek, em 71, relataram a transformação de um segundo passo. Então, essa 25 vitamina D, ou hidroxivitamina D, ela precisa virar 1,25 de hidroxivitamina D, principalmente no rim, porque aí sim essa se torna a forma mais ativa para poder ter as suas funções. Então, a gente consegue sintetizar, a outra a gente consegue armazenar, outra a gente consegue utilizar. E aí começa a haver, então, uma melhor compreensão desse ciclo da vitamina D no corpo, né? Então, isso muito ligado ao cálcio, metabolismo de cálcio. Por quê? Porque a primeira aplicação descoberta da vitamina D foi raquitismo. As duas coisas coincidiram historicamente, né? Então, você precisa ter cálcio circulante para ativar o paratormônio, né? Soltar paratormônio, para, por sua vez, ativar a vitamina D nos rins, que, por sua vez, essa vitamina D ativada vai pegar o cálcio que estava lá passando pelo seu intestino e aumentar a absorção dele aumentar, quando não há muito cálcio no intestino, a reabsorção dos ossos. Então, cálcio não é só para osso ser forte, a gente precisa de cálcio para muita coisa.
por exemplo, para a função dos músculos, função do sistema nervoso. Então, quando a gente não tem o que absorver, a gente tira do osso para essas funções que são mais vitais. E aí, desde a década de 80, começam a descobrir que vitamina D não é só sobre cálcio ou só sobre osso, tá? Ela também funciona como um supressor de células leucêmicas, modulação do sistema imune, muito ligado a doenças autoimunes, como, por exemplo, a psoríase. E mais na década de 90, e vem sendo descoberta novas coisas até hoje, a gente começa a ter modelos de aplicação de vitamina D em tratamento e prevenção de esclerose múltipla, artrite reumatoide, como antidepressivo, ligado ao atrofismo muscular, libido, doenças cardiovasculares, metabolismo celular em geral. Então, isso começa a se espalhar pela medicina, eu acho que pela biologia como um todo, né? E aí a gente começa a ver que tem alguma coisa errada com a nossa compreensão da vitamina D, né? Como é que pode ser uma substância tão ampla assim, né? Então eu destaco aqui, por exemplo, como é que são os estudos para trofismo muscular, né? Quem quer ficar forte, ou então quem não quer ser um idoso frágil no futuro, vai precisar de entender ou de ter uma boa vitamina D, que a gente vai discutir o que é uma boa vitamina D, né? Então, esses ciclos já estão sendo cada vez mais bem descritos e comprovados. Agora, nem tudo é só coisa boa, né? Em inglês, eles têm um ditado que é muito de uma coisa boa não quer dizer excelente, não quer dizer uma coisa ótima, né? Então, depois da Segunda Guerra Mundial, começou a haver suplementação abundante, começou a colocar em tudo que é alimento, põe no leite, põe no biscoito, põe em qualquer coisa, joga vitamina D. E começaram a aparecer casos de hipervitaminose, especialmente o principal sintoma, a principal coisa que acontece é a hipercalcemia, estenose arterial renal supravascular, né? Então, as pessoas começam a ver que não é uma maravilha, simplesmente, né? A gente precisa entendê-la melhor. E aí eu volto a perguntar, depois dessa breve história do conhecimento da vitamina D, onde nós estamos e como nós chegamos até aqui. Destacando a famosa frase desse professor, era um professor russo radicado nos Estados Unidos, né? Nada na biologia tem sentido a não ser a luz da evolução. Então agora nós vamos contar a segunda história da vitamina D, que é a principal, a história da evolução da vitamina D, a história dela no planeta Terra, né? Então vamos lá. Esse esse infográfico aqui é a passagem do tempo na Terra, desde que ela surge, desde a sua origem, né, há cerca de 4 bilhões e 600 milhões de anos atrás. Então, pouco tempo depois, entre aspas, né, há cerca de 3 bilhões e 900 mil anos, surge a vida na Terra. Então, a gente tem ácidos nucleicos circulantes naquele mar primitivo, aquele sopão primitivo. Começa a haver algum metabolismo dentro disso e começa a se formar uma membrana, o que consegue separar o meio interno do externo, permitir caminhos metabólicos distintos para diferentes acumulados, né? Ou seja, diferentes formas de vidas. Gradientes eletroquímicos entre o que tem dentro e o que tem fora dessa membrana e, portanto, uma informação individualizada. Isso especula-se é a origem da vida. Se teve uma fagulha divina, se teve outras coisas, se é isso mesmo, né? Se a Bíblia está certa, isso é outra discussão. Vamos falar o que a gente tem sobre vitamina D e essa antiga história científica aqui. Há cerca de 2,4 bilhões de anos atrás, a gente o que se chama de grande evento da oxidação ou do oxigênio, em que essa vida aqui, só 1,5 bilhão de anos depois, ela forma as cianobactérias, que conseguem fazer fotossíntese. E não havia oxigênio na atmosfera, uma grande concentração de carbono, de gás carbônico. Então começa a inundar a atmosfera de oxigênio e captar todo o carbono praticamente que existia. É, e aí surgem os organismos eucarióticos, aqueles que têm uma separação do núcleo, o núcleo tem uma membrana própria, do resto do citoplasma com a sua membrana celular. E essa presença de oxigênio no meio ambiente permitiu, ainda mais de 1 bilhão de anos depois, em que a membrana fosse melhorada através da síntese do colesterol. Então, o colesterol é uma gordura super eficiente para separar o meio interno do externo, tá? E isso vem surgir, então, há cerca de 1,2 bilhões de anos atrás. O que é que isso tem a ver, né, com a vitamina B, vitamina D? Porque com o colesterol na membrana, na verdade, o 7-deidrocolesterol, quando você pode, através da enzima DHCR7, transformá-lo em colesterol circulante. Ok. Mas não é disso que nós vamos falar. Nós vamos falar disso aqui, ó. Com a simples irradiação desse 7-deidrocolesterol com radiação ultravioleta B,
você tem uma reação que não é enzimática, basta a luz para que isso se transforme em vitamina D. Portanto, para o indivíduo, é uma reação passiva. Basta o sol bater nele, né? Não precisa fazer esforço nenhum. E acontece que essa vitamina D, ela, por acaso, ela foi muito bem-vinda na membrana celular. Perdão, dentro do citoplasma, tá? Por quê? Porque ele dá uma proteção solar natural à radiação ionizante no fitoplâncton. Ou seja, ele é um protetor solar, ele é um sundown, né? Então, se tem sol demais, vai formar vitamina D demais e vai proteger o núcleo da célula desse excesso de radiação, né? E, além disso, formam-se outras substâncias também, além da vitamina D. O lumisterol, taxeterol e outros subprodutos, né? Que em nós é muito interessante, porque a formação dessas outras substâncias, ela impede que a gente tenha hipervitaminose D por exposição solar, tá? Esse jogo vai se equilibrar se você começar a ter vitamina D demais, né? Então a hipervitaminose dela só surge com excesso de suplementação oral, tá? E aí, então beleza, nesse tempo todo aqui está se formando vitamina D naturalmente dentro da célula e essa vitamina D está sendo bem-vinda. Só que na explosão cambriana, quando começa a surgir um monte de forma de vida na Terra, a temperatura está mais constante, né? Começa a surgir um ambiente seco, né? Pangeia, outros continentes são especulados aí. Começa a aparecer nos organismos primitivos um receptor específico para essa vitamina D no núcleo da célula, tá? Então, para quê, né? Que história é essa, né? Vamos raciocinar aqui. É, a bactériazinha está lá, né? O fitoplâncton está lá, e bate sol, aparece aquela substância, né? Não bate sol, não aparece aquela substância. Só que o sol bate para todos, né? Então, se bate lá para o fitoplâncton, se bate para as cianobactérias, para as plantinhas, elas começam a fazer mais fotossíntese, começam a disponibilizar mais energia para o meio ambiente. Então, logo, os organismos primitivos começam a perceber entre aspas, que a presença daquela substância dentro do seu citoplasma quer dizer que tem energia disponível no meio ambiente. Oba, posso aumentar meu metabolismo, posso reproduzir, tenho que melhorar meu sistema imune para brigar com os outros que estão crescendo também, né? Então a vitamina D, ela entra dessa vez como um sinalizador. Sinalizador de quê? De energia disponível no meio ambiente, tá? É, e agora, no mundo moderno, depois do receptor, aliás, com esse receptor de vitamina D, ele precisa dessa subforma que eu expliquei lá no início da vitamina D, 1,25-dehidrovitamina D, tá? Então já começa a ocorrer nesses seres multicelulares a transformação da vitamina D simples para sua forma ativa para comunicar com o VDR, tá? É, Então, percebam mais uma vez, né, que a gente tem receptores na membrana celular, a gente tem transcrição de genes que vão ser influenciadas por esse receptor. Então, se ele é ativado, ele manda multiplicar um monte de RNA mensageiro para formar novas proteínas para novas funções, né? Então, e, por sua vez, vai ter uma função enzimática, essas replicações ou essas transcrições de DNA, tá? Ou seja, a vitamina D, ela não é uma enzima, tá? Ela é um hormônio que indica a formação, transcrição de DNA para a formação de outras enzimas, baseado na regulação do metabolismo, como uma transcrição do meio ambiente externo para o interno, para as nossas funções internas. Então, seguindo na história adentro, esses é, algum tempo depois dessa explosão cambriana, há cerca de 385 milhões de anos atrás, começam a aparecer vertebrados terrestres, o que muda o jogo, né? Então você imagina, tá lá os peixes, né, vivendo dentro de um mar que é cheio de cálcio e que já tem uma flora bacteriana, já tem inimigos conhecidos ali dentro, né? Agora, começa aquele peixinho esquisito, com aquelas barbataninhas que parecem um pezinho a sair da água, formar os primeiros anfíbios, répteis, aves, mamíferos, e eles vão lá para fora e encontram um ambiente pobre em cálcio. O mar tem cálcio pra caramba, né? Você joga um barquinho dentro do mar, ele enche de craca, né? Porque o cálcio está amplamente disponível. Então você tem um ambiente agora pobre em cálcio, você tem novos micro-organismos que já estavam habitando o planeta seco há muito mais tempo. Você tem um aumento de gasto energético, agora você vai precisar se deslocar de maneira muito mais difícil. Você tem a endotermia no ambiente seco, né? Os peixes não necessitam
e os répteis, inclusive, anfíbios, né, a maioria não necessita produzir ao regular a sua própria temperatura constante. Bateu o sol, sobe a temperatura, não bateu, desce, né? Nós não, nós temos ali a temperatura, né, de por volta de 37 graus o tempo todo. E além disso, a gente vai precisar de um esqueleto muito mais robusto para a gente se locomover no seco. Então, o peixe, pô, tem o empuxo da água ali, né? Ele boia, né, ali no meio da água. O mamífero tem que lutar. O mamífero, os multicelulares vertebrados de terra seca têm que lutar contra a gravidade, né? Então passa a haver um monte de novas funções, novas demandas que a vida na Terra, a vida dos vertebrados não tinha antes, né? E aí a gente percebe, inclusive, um desenvolvimento síncrono entre esse super esqueleto de sustentação, é, preservação do cálcio e o sistema imune, que tem que mudar de uma maneira absurda, principalmente o sistema imune adaptável, não aquele inato, né? O que é self, o que não é self, mas o adaptável para essa nova flora bacteriana, viral e fúngica. Então a gente percebe, inclusive, linhagens muito parecidas das células ósseas, como, por exemplo, os osteoclastos, com os macrófagos. É praticamente a mesma célula, né? Então, isso tudo surge mais ou menos ao mesmo tempo na história da vida. E a vitamina D vai evoluindo junto. Quer dizer, a vitamina D está quieta, né? A maneira com que o corpo utiliza essa sinalização da vitamina D vai mudando junto com isso. Então, a gente tem aqui, ó, o VDR humano, a homologia dele com outros animais. Através disso, inclusive, a gente consegue ver a nossa evolução, né? Quem veio primeiro, o grau de parentesco, tá? E as funções nesses animais mais primitivos, né? Desde a Florida lanceolate aqui, desde uma planária, né? Até o ser humano. Então, a primeira função da vitamina D, como a gente vê em pretinho aqui, é o metabolismo energético. Agora vocês entendem o porquê, né? Está traduzindo a disponibilidade de energia na Terra ou no ambiente para o nosso organismo, né? O sistema imune inato é a segunda função da vitamina D. Depois vem o sistema imune adaptativo, ganhando força, principalmente nos que têm alguma vida terrestre. E o metabolismo ósseo também. Quando está saindo dos peixes, né, indo para os seres terrestres, a vitamina D passa a transcrever essa porção do DNA que regula esse tipo de coisa. Então voltamos aqui. Afinal, a vitamina D é uma vitamina? Ela é um elemento exógeno essencial como as outras, né? A vitamina A, se você não ingerir dela, você vai ter problemas de visão. A B, você vai ter problemas neurológicos e você vai ter, né, problemas de discrasias sanguíneas, né? A C, você vai ter escorbuto se você não comer. E a D, né? Essas outras vitaminas que eu citei têm função enzimática. Entra um pouquinho, modifica, participa de alguma reação química e sai fora inteirinha, bonitinha, né? Por isso que a gente precisa de tão pouco das vitaminas. Então a vitamina D, afinal, ela é isso ou ela é um sinalizador? Ela é um hormônio? Eu acho que vocês já conseguem responder, né? O que que ela é. Então a gente chama ela de vitamina porque ela foi descoberta naquela época da bioquímica que a gente viu, né? Por quê? Porque é a substância que vai melhorar o raquetismo, vai melhorar os ossos. Mas agora a gente viu a verdadeira história da vitamina D, em que, na verdade, ela é um sinalizador de energia disponível no meio ambiente. Então vamos ver aqui que interessante, ó. Olha o urso preto, né? Então ele hiberna lá durante 5, 6, 7 meses, fica deitado sem comer, sem defecar, urinar, sem tomar sol, né? E o que que acontece com ele? Se fosse uma enzima, ele estava ferrado, né? Sem captar isso. Então, durante a hibernação, ele troca um pouquinho os tipos de vitamina D, né? A de origem animal para de origem vegetal, mas a forma ativa da vitamina D se preserva, mantida. Então, ele continua liberando, ele faz um estoque de vitamina D e vai soltando a formativa aos pouquinhos para continuar sinalizando e mantendo o seu cálcio sérico e seu PTH normais. E ele termina o inverno tranquilo, sem perda de massa muscular, ou uma mínima perda, sem perda de massa óssea, sem perda de capacidade cardíaca pulmonar, ou seja, ele está completamente adaptado a não tomar sol um tempão. E é isso mesmo, está tranquilo para ele, inclusive a não se mexer durante um tempão, né? Agora vamos para os humanos aqui. Olha que interessante. Os, os, os humanos europeus primitivos, eles vieram de três fontes principais, né? Eles vieram dos caçadores-coletores da Europa, que aqui está em marronzinho, os do Yamnaya pastoralis, que eram mais ao norte, eles tinham pele mais clara, eram mais altos,
e dos fazendeiros da Anatólia, que começaram a trazer o cultivo das plantas para os caçadores-coletores, né? E até hoje você consegue pegar a população de cada local e ver qual o percentual, claro, se tirar os imigrantes recentes, né? Qual o percentual de cada um desses que essa turma tem. E cada um responde de maneira diferente à vitamina D. Os Yamanaya pastoralis têm mais resposta à vitamina D, os fazendeiros da Anatólia menos, e os caçadores-coletores de pele mais escura, uma resposta média. Então, as respostas diferentes à vitamina D, inclusive, não dependem do tom da pele. A gente acha que o negro vai responder menos, porque tomaria muito sol, e o branco responder mais. A gente vê que não é sempre assim, não, tá? É uma regra cheia de exceções. E outro exemplo muito interessante são os Inuits. Os Inuits são os esquimós, né, lá do norte do Canadá, Groenlândia e tal. Então, os Inuits, eles praticamente não tomam ultravioleta na vida deles. Eles obtêm vitamina D só de comer peixe gorduroso, mas ainda assim é uma ingestão muito baixa para o que a gente consideraria normal. Então, se for medir nessa turma aqui, a gente vai ver que eles têm baixa vitamina D, aquela que a gente mede no sangue normalmente, a 25-HD3. E eles têm uma dieta deficiente de cálcio também. No entanto, eles têm o cálcio sérico normal e não têm distúrbios esqueléticos. Ou seja, estão lá há tanto tempo que estão adaptados. Mais uma vez, vitamina D não é enzima, ela é um sinalizador. E se você não precisa dessa sinalização, aos poucos você vai começar a ignorá-la, ou você vai arrumar outras maneiras de, de, de fazer com que a pouca vitamina D já seja muito sinalizadora para você, tá? Então, mais uma vez, primeira moral da história, ela não tem função constitucional ou enzimática, ela não é uma vitamina. Vamos olhar como é que funcionam outros hormônios. O TSH, né, o hormônio estimulante da tireoide, ele vai ter uma queda aqui no início do dia e de noite ele vai subir, fazendo com que o hormônio tiroidiano seja liberado aqui no final, na queda dele, né? O cortisol tem um pico de manhã e depois cai ao longo do dia, né? Deixando a gente mais preparado durante o dia. A melatonina é o contrário, né? Ela cai de dia e sobe de noite. Muita gente com distúrbio do sono aí toma melatonina, né? Agora, olha a vitamina D, ela também sobe e desce. Esse aqui é um artigo de São Paulo, de trabalhadores que tomam sol, né? O pessoal de construção civil e tal. E qual que foi a média aqui ao longo de 4 anos? Sobe e desce, sobe e desce. A curva normal é azul, né? Mostrando que tem um ciclo muito previsível entre verão e inverno. Olha nos Estados Unidos aqui, ó. Pegou de locais diferentes, né? Mesma coisa, né? Inclusive ao longo dos anos, deve ter tido um ano que teve mais sol, ou campanhas para o pessoal tomar mais sol, né? Que ao longo desses anos aqui a média subiu. Tá? Interessante. Então cai, sobe, cai, sobe. Olha na Índia aqui, entre população rural de grande exposição solar. A Índia também é um local de clima temperado, tá? Ela está fora do trópico de Câncer, né? Lá para cima. Então também sobe e desce, né? Então a moral da história número 2 é que vitamina D é um hormônio indicador de sazonalidade, tá? Então aqueles três que eu mostrei, a melatonina, o TSH, o cortisol, eles marcam um ciclo circadiano. A vitamina D, ela marca o ciclo sazonal, né, que acontece ao longo de um ano, ou até grandes temporadas, grandes ciclos. Vem o El Niño, explodiu um vulcão não sei aonde, tampou o sol, tampou o céu, né? Então é para isso que serve a vitamina D. Então, legal, é para isso que serve. Todo mundo já fala que ela é um hormônio, é muito bonito falar que é um hormônio. No entanto, a gente é arrogante, né? A gente acha que a gente é melhor do que a natureza. Então, a gente pega os três artigos aqui, aquele de São Paulo, o dos Estados Unidos e o da Índia. Qual que é a conclusão dos três artigos? É que no verão, essas pessoas têm hipovitaminose D, mesmo sendo um lugar ensolarado, né? Então, que a gente tem que prestar atenção e repor a vitamina D dessa turma. Pô, mas o pessoal não está tomando sol? Eles não estão naturalmente no meio ambiente, né? Como assim? Já o artigo dos Inuits lá dá uma esperança para a gente, né? Eles falam assim, peraí, galera, é, a vitamina D, ela reflete o que a fisiologia normal daqueles humanos daquele local estão adaptados para ter mais ou menos exposição ao UVB. Os Inuits, por exemplo, precisam muito pouco de vitamina D. O que eles pegam no peixinho ali, para eles já está de bom tamanho, eles funcionam muito bem dessa maneira. Mas então, por outro lado, a gente tem essa discussão. Luz solar, que é o bom, mas não dá câncer de pele, né? Ou suplementar, ou tomar vitamina D.
Então, primeiro, quanto à luz solar, como é que ela funciona? A gente tem três tipos de radiação ultravioleta, tá? O VC, VB e o VA. Depois vem as visíveis, depois o infravermelho, né? O VA, ela vai trazer mais envelhecimento da pele e mais câncer de pele. Ó, só tem mais 10 minutinhos dessa reunião, qualquer coisa, se ela cair, a gente inicia outra. A UVB, que vai trazer a vitamina D para a gente, tá? Mas ela também dá vermelhidão e queimaduras. Então, a longo prazo, ela pode ser associada ao envelhecimento da pele também e a câncer de pele também. Mas a UVA é a mais perigosa, tá? E a UVA, como a gente vê aqui, ó, na hora do dia, ela vai bater mais desde o início. Amanheceu, você já tem UVA, bastante. Já o UVB, ela vai surgir ao longo do dia, principalmente ela vai estar presente na metade mesmo, ali entre 10 da manhã, né? E mais ou menos 2, 3 da tarde, dependendo da faixa do planeta onde você estiver, se é verão, se é inverno, ou se você está no local equatorial, como Manaus, né? E a UVC, ela vai ser barrada já lá em cima no início da atmosfera, ela não chega aqui embaixo, não. Então não temos que preocupar com ela, tá? Bom, a gente já tem alguns artigos nos sugerindo que a exposição ao sol é superior à suplementação de vitamina D. E talvez nem seja por causa da vitamina D, mas você libera, por exemplo, nitratos na pele em óxido, você transforma nitratos em óxido nítrico, que é vasodilatador. Então você vai ter uma queda da pressão ao longo do dia, sobrecarregando menos seu coração. Essa é uma teoria. Quem está mais no sol geralmente tem mais hábitos saudáveis, está se exercitando, está se deslocando. Quem está dentro do escritório, não, né? Então isso reduz a pressão arterial, reduz a mortalidade cardiovascular, se expor ao sol, tá? São benefícios não encontrados na suplementação oral de vitamina D, sem necessariamente um aumento da mortalidade por câncer de pele. Outras pesquisas já nos dizem que o aumento da mortalidade de câncer de pele é muito tranquilamente compensado ou superado pela quantidade de prevenção de morte cardíaca e por câncer, que podem ser preveníveis pelo sol e pela vitamina D, se comparar um com o outro, né? É uma coisa absurda. Então, quando a gente fala de câncer de pele, a gente pensa principalmente no melanoma, que é o que mais mata, né? Ele dá mais na pele branca, mais em gente que tem exposição intermitente, tem queimaduras. Então, aquele cara que passa o dia, passa o ano inteiro no hospital, no escritório, e nas férias já vai para a praia torrado debaixo do sol. Então, as crianças com pele branca que se expõem mais, e sem relação com exposição ocupacional. Então, o gari que está lá limpando a rua todo dia não tem mais melanoma, tá? Ou o indígena, né? E o câncer de pele não melanoma mata pouco, né? O baso celular e o espino celular. E ele sim é dose dependente, mas também está ligado à imunossupressão. E a gente acabou de ver que a vitamina D ajuda a regular a imunossupressão, né? Ou a imunidade, melhor dizendo, tá? Então ela pode, por um lado, causar e, por outro lado, prevenir esse tipo de câncer. Então, a gente tem esse estudo aqui com os dinamarqueses, por exemplo, ó, com câncer de pele não melanoma versus sem câncer de pele. E o fato de se exporem ao sol diminuiu o índice de infarto. Detalhe, gente, esses já tinham câncer, tá? Mas esse câncer que mata pouco, né? E ligado ao sol. Eles tinham menos fraturas de fêmur proximal e talvez por ter menos essas coisas, eles tinham menos morte por qualquer causa. Então, mesmo o sujeito que já tem o câncer, tipo espino ou baso celular, vai aparentemente se beneficiar de tomar sol. Olha que coisa, né? Então a gente não está vindo pelo caminho errado, né? Essa história de passar filtro solar o tempo todo, de evitar o sol, né? É, então aqui a gente tem na JAMA Cardiology, né, uma das maiores revistas do mundo em 2020, falando que talvez já esteja na hora dos cardiologistas tirarem o sol dos dermatologistas, né? Não chega de dermatologista falando que não pode tomar sol porque a sua pele vai ficar envelhecida e porque você vai ter câncer, né? É a hora de recuperar, de trazer isso para o resto da medicina. O sol não pertence à dermatologia. Beleza, eu defendi o sol, eu defendi a vitamina D, eu mostrei o ciclo para vocês, né? Agora, vem outras perguntas. Deveria, afinal, haver um parâmetro fixo de normalidade da vitamina D? E como proceder diante dessas incertezas que eu estou colocando para vocês? Várias dessas coisas são teorias, não necessariamente já são realidade. A gente já tem miscigenação. Então, eu falei lá dos europeus, mas agora tem os muçulmanos, tem os negros, tem não sei quem, os árabes, tá tudo misturado. O Brasil, então, é uma sopa de miscigenação, uma sopa genética, né? E é legal a gente ser assim, a gente é muito especial no mundo por causa disso. Somos, um local onde as pesquisas podem representar dados que o mundo inteiro possa utilizar, né?
A gente está tendo baixa exposição à luz solar, a turma aí, ó, solzão lá fora, todo mundo dentro do escritório, né? E a gente não sabe direito qual que é o parâmetro de normalidade da vitamina D, porque hoje em dia pouca gente se expõe. E além disso, os parâmetros eles muitas vezes são encontrados através dos problemas ósseos, né? E a gente viu que a vitamina D é uma coisa muito mais do que preventora de raquitismo, de osteomalácia. Então, em geral, a gente usa esse parâmetro aqui, ó. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Deu uma conexão instável aqui. Está ok, né? Então, geralmente a gente usa isso aqui, ó. Cadê? Aqui da Sociedade de Endocrinologia. Então, de 0 a 20 nanogramas por ml seria deficiente, 21 a 29 insuficiente, de 30 a 100 suficiente. E o conselho de vitamina D fala que acima de 150 ainda é tóxico, tá? Então, um nível perigoso só conseguido por quem suplementa com excesso por via oral. Mas vocês veem que é muito variável, né? De um para o outro. Os laboratórios geralmente falam que tem que ter acima de 30, ou 31, ou 32, né? Tem um pessoal da medicina esportiva que fala que mulheres que fazem esporte de endurance têm que ter de 60 a 80, tá? E uma observação aqui, cuidado quando forem na literatura, porque muitos artigos são em milimol, aliás, nanomol, tá? Por ml. Então muda um pouquinho. Nanomol é quase o dobro da nanograma, tá? E aí eu trago para vocês uma lei de um economista chamado Goodhart. Ele é um economista inglês do Banco Central da Inglaterra, lá de 1980 e tal. E ele soltou essa frase aqui que é sensacional. Quando uma medida se torna o alvo, ela deixa de ser uma boa medida. Legal, ele falou isso aqui para medidas do governo em cima da economia, né? O que que isso tem a ver com a vitamina D, né? Talvez a gente esteja olhando só para o dado laboratorial sem saber o que que isso reflete na vida real, ou pegando um parâmetro só. E a gente está muitas vezes tratando, portanto, o parâmetro, né? E não o mundo real. E aí a gente está lidando, normalmente, com sistemas complexos também, em que um conjunto de fatores, uma sopa de fatores que se relacionam de maneira mutante, assim, a maneira com que um fator influencia outro está sempre mudando, é um sistema não linear, né? A partir disso surgem padrões que são a nossa saúde ou as nossas doenças. A vitamina D seria um desses fatores, né? Talvez um bastante importante, mas dentro de um sistema complexo. E como que a gente lida com sistemas complexos, né? Tem uns 20 anos aí, foi escrito pelo Nassim Taleb, um cara muito admirado no meio econômico, né? Como que você pode se tornar antifrágil nesses sistemas que são dinâmicos, são voláteis, como a homeostase do corpo, são imprevisíveis, se encontra redundância, né? Tipo, tem a vitamina D2 e tem a D3, as duas funcionam. Ou você tem dois pulmões, você tem dois rins, né? Tem um fígado gigante que você tira metade dele e continua funcionando. Então a gente tem muita redundância no corpo humano. Tem fractalidade, que é o mesmo padrão acontecendo em vários, ou mesmo formato acontecendo em várias escalas diferentes. São sistemas auto-organizáveis e ocorre a antifragilidade, né? Para ela, você precisa da oscilação para esse sistema se tornar mais capaz de receber agressões, né? E isso tudo fala que a gente tem que, então, em vez de evitar a volatilidade, as variações, a gente tem que abraçar as variações. Elas são bem-vindas nos sistemas complexos. Quer ver o exemplo? Quem toma melatonina de dia? Quem toma, faz reposição de levotiroxina à noite? Quem toma café antes de dormir? Bom, tem gente que toma, né? Mas não é o ideal, né? Então, fala assim, não sou doido, pô, melatonina é de noite, levotiroxina é de manhã, né? Pois é, mas quem tem a vitamina D elevada no inverno, por exemplo, né? Então, o mundo está num paradigma de que a vitamina D tem que ser elevada o tempo todo. E eu acho que isso está errado. Então, essa aula aqui foi de um ortopedista no meio de um bando de fisiatra, né? Então, um pessoal que gosta de laboratório com cabeça de osso aqui, que gosta de cirurgia, gosta de placa, de parafuso, né? Então, eu sou o alienígena lá. E eu não vim trazer certezas para eles, né? Eu não vim para destruir o mundo deles, eu vim para tentar fazer um toque de uma coisa nova ali para a gente descobrir novas coisas. E às vezes as mudanças realmente vêm de fora, né? Eu não mexo, eu não sou patologista clínico, né? Mas eu acho que tem coisa aí que a galera que está muito inserida na vitamina D ainda não entendeu. Então a gente tem algumas perguntas para responder. Qual tem que ser o valor de referência para o verão e para o inverno? Há um valor de referência de verão e inverno em locais equatoriais? Tem níveis diferentes para genéticas diferentes? O sol é para todos?
E o cara acamado, como é que vai fazer? E quem não toma sol, como é que a gente faz a suplementação oral? Será que tem que ter um ciclo de suplementação? Será que a gente tem que sazonalizar a suplementação do idoso acamado? Então é isso, pessoal. Esse é o nosso canal de YouTube, eu com meus dois sócios. A gente tem apresentações tipo essa de vitamina D lá. Quem se interessar,